Olá! Saiba o que você tem que fazer para escapar do pente fino do INSS e manter o seu benefício. Você sabia que em apenas 20 dias o INSS já cancelou 70% dos benefícios analisados? Só agora em 2020? Pois é, os cortes também atingiram pessoas que recebem aposentadoria por invalidez numa proporção menor, de aproximadamente 40%, o que é um número bem expressivo. Muito bem, assista esse vídeo até o final, que vou te mostrar algumas precauções a serem tomadas para você não entrar nessa estatística. Vamos lá! Você já viu em um outro vídeo aqui no nosso canal, onde anunciamos que o pente fino iria cortar inúmeros benefícios em 2020. Pois é, para quem ainda não viu esse vídeo, vale a pena conferir. O título dele é Pente Fino 2020 do INSS, você está na mira. Esse vídeo foi ao ar no dia 13 de dezembro de 2019. E na prática, o que dissemos está acontecendo, ou seja, estamos verificando uma enxurrada de benefícios sendo cortados agora em 2020. E nem bem iniciamos o ano. Está ficando claro que o governo vai mirar quem recebe benefícios por incapacidade em 2020. Se você é um beneficiário do INSS, fique atento, pois a Operação Pente Fino deve averiguar todas as possíveis irregularidades nos benefícios. Agora, o principal alvo do governo são os beneficiários por invalidez e auxílio-doença. Se você recebe um desses benefícios, confira quais são as principais causas para que o governo cancele esses benefícios. Vamos lá! O pente fino do INSS está previsto pela medida provisória 871, que foi assinada no ano de 2019. Foi transformada em lei em junho de 2019. Essa operação é feita uma análise de processos, nos quais se tem suspeita de irregularidades, e o INSS informou que até o início de dezembro foram cortados 261 mil benefícios irregulares. Esses cortes geraram uma economia de 336 milhões por mês aos cofres públicos e de 4,3 bilhões em um ano. Doutor, mas quais são os motivos pelos quais esses benefícios são cancelados no pente fino? Muito bem. Em regra, o cancelamento de um benefício se dá pelo fato de algum dos requisitos para a manutenção não existirem mais, ou pelo fato de o benefício ter sido concedido com vício, de uma forma irregular, ou o INSS verificar alguma fraude naquele benefício. Por exemplo, um segurado que estava em recuperação de cirurgia na perna após um acidente de motocicleta. Ele entra na caixa, ou melhor, passa a receber um auxílio-doença, que agora é chamado de benefício por incapacidade temporária. Muito bem. Depois de 6 meses da cirurgia, esse segurado já retirou a imobilização, já fez a fisioterapia e já está pronto para retornar ao mercado de trabalho. Ou seja, ele pode não estar 100% ainda, mas já está apto ao trabalho. Portanto, não há por que mantê-lo recebendo um benefício por incapacidade. Nesse caso, o requisito incapacidade para o trabalho deixou de existir. Não há motivos para mantê-lo na caixa, afastado e recebendo o benefício. E é isso que o pente fino está verificando. Agora um exemplo de um benefício concedido com vício. Vamos lá. Um dependente, uma esposa, dá entrada na pensão por morte após o óbito do marido e é concedido o benefício de pensão por morte. No entanto, ao passar pelo pente fino, verifica-se que o esposo falecido não tinha qualidade de segurado quando faleceu e muito menos estava no período de graça, ou seja, não pagava o INSS há muito tempo. Sendo a qualidade de segurado um dos requisitos para a concessão da pensão por morte, e não estando presente esse requisito, o benefício não tem como ser mantido. Tá ok? Agora um exemplo de fraude. Um exemplo de fraude seria um laudo médico falso. Nesse caso, o INSS foi induzido a conceder um benefício por incapacidade, para um segurado que sequer estava doente e muito menos incapacitado.
Então, nesse caso, é inevitável o cancelamento do benefício. E esse segurado pode até mesmo ter que responder criminalmente pela fraude, juntamente com o médico que falsificou esse laudo. Portanto, você não vai esperar ser convocado pelo INSS para agir, não é mesmo? Doutor, como se prevenir da suspensão do benefício do INSS? Muito bem, vamos entender. Primeiramente, o governo envia para os alvos do pente fino um comunicado, no extrato que você recebe no caixa eletrônico. Esse comunicado pode vir pelo banco, por e-mail e ainda mesmo por uma correspondência dos Correios. Ao receber essa notificação, o beneficiário tem 10 dias para preparar sua defesa e se apresentar em uma unidade do INSS. O ideal nesse caso é consultar um advogado especialista em direito previdenciário, para que a sua chance de defesa seja mais bem sucedida. Se em 30 dias o beneficiário notificado não apresentar sua defesa ao Instituto, terá o seu nome divulgado no Diário Oficial. E nesse caso, o benefício será suspenso e apenas um advogado poderá tentar reverter a situação com recurso administrativo nos próximos 30 dias, ou então terá que entrar na justiça. Ok? Bem, doutor, essa parte eu entendi. Como posso me precaver para escapar desse pente fino? Muito bem. A Previdência pretende convocar quem recebe auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez e o BPC-Loas. Para esses benefícios de incapacidade para o trabalho, é fundamental você manter a documentação médica em dia. Vamos lá. Pensando em uma situação concreta. O trabalhador está afastado por 1 ano por conta de uma doença do coração. Durante esse tempo, ele vem tomando vários medicamentos de forma contínua e não pode voltar ao trabalho. Sua profissão é ajudante de caminhão e ele trabalha fazendo carga e descarga. Esse cidadão só estudou até a 4ª série do ensino fundamental. E o seu médico deixou bem claro que ele não pode exercer atividades que demandem o esforço físico. E com o agravante, agora ele está com diabetes e hipertensão. Ou seja, esse cidadão terá dificuldades para encontrar oportunidades no mercado de trabalho, por conta das suas doenças e das limitações. Neste caso, a orientação: o trabalhador deverá manter seus laudos atualizados em todas as especialidades que passa, principalmente o cardiologista. E não é só isso, os laudos médicos e relatórios deverão ser detalhados. Essa é a dica. Como assim, doutor? Muito bem. Os benefícios são concedidos em razão da incapacidade pelo trabalho e não pela doença. O laudo médico, muitas vezes, ele é genérico e não traz informações sobre a incapacidade para o trabalho. O bom laudo tem que constar todos os detalhes da doença, o tipo de tratamento, a evolução do tratamento e deve constar claramente que esse trabalhador está incapacitado para o trabalho, está incapacitado para a sua função específica e deve mostrar quais são as limitações desse trabalhador. Ou seja, o que impede efetivamente ele de voltar a exercer o seu trabalho. No nosso exemplo, um trabalhador com doença cardíaca, diabetes e hipertensão, ele não pode voltar a trabalhar com carga e descarga de caminhões. Além do mais, ele terá que fazer uso contínuo de medicamentos e cuidar da sua saúde de forma permanente. Ok? Além dos laudos bem preenchidos, todos os exames e receitas médicas devem ser guardados para serem apresentados em caso de convocação pelo pente fino. Mas atenção, os documentos médicos devem ter relação com a doença que gerou o afastamento. Eu vejo muitos segurados aqui no escritório, chegam aqui reclamando que a aposentadoria por invalidez foi cortada. Mas quando são convocados pelo INSS, levam laudos e exames que não têm relação com a doença que gerou a invalidez. Conclusão: o médico perito do INSS ou o médico da Justiça não tem razões para manter o benefício, ou entende que o benefício deve ser cortado por falta de provas,
Ou seja, o próprio segurado deixou de fornecer elementos suficientes para provar que continua incapacitado. Então vamos ficar atentos. Como eu já disse aqui, os exames e os medicamentos são importantes e devem ser levados em conta quando o segurado for convocado. Há pessoas que não estão incapacitadas para exercer trabalhos pesados, que exijam esforço físico. No entanto, essas pessoas tomam medicamentos controlados e acabam tendo reações adversas, como sonolência, tontura, vertigem, enfim, não podem trabalhar com máquinas ou atividades que exijam atenção. Em muitos casos é até recomendável um acompanhante. Vejam, em muitas dessas situações, não é a doença principal que incapacita o segurado para o trabalho, mas sim os medicamentos que essa pessoa está fazendo uso. Ok? Outra dica: separe todos os documentos médicos por datas e, se houver laudos repetidos, separe apenas um desses. O importante é que o perito veja o histórico da doença, o tratamento, a evolução, se os medicamentos fizeram efeito, se os medicamentos foram trocados para outros mais fortes, enfim. O perito ele precisa ter um filme da sua vida no tocante à incapacidade. E ele precisa fazer uma espécie de fotografia no momento em que você é convocado para a perícia do pente fino. Não tem como o INSS cortar um benefício de um cidadão que não esteja incapacitado. Ou melhor, um cidadão que esteja em plena condição, né? Se ele não melhorou, em alguns casos teve até uma situação agravada. Se durante o afastamento o segurado adquiriu outras doenças, deve levar esses laudos também na perícia do pente fino. Pois, embora não seja o foco do afastamento, demonstra a fragilidade que essa pessoa se encontra e por que não pode trabalhar. Muitas vezes até compensa levar o seu médico particular como assistente técnico para acompanhar a sua perícia. Ele vai te cobrar por esse comparecimento na perícia, mas isso pode ser determinante para que você mantenha o seu benefício. O que seria mais vantajoso, afinal de contas, não é verdade? Agora, vamos lá. Para as pessoas que recebem o BPC-LOAS, o governo está buscando irregularidades na composição da renda familiar, pois muitas pessoas recebem o benefício irregularmente. Ou seja, quando começaram a receber, realmente estavam em estado de penúria, de miserabilidade. E hoje os filhos cresceram, estão trabalhando, o esposo aposentou, enfim, a renda familiar se modificou. Não há motivos para o benefício se manter. É como se fosse um Bolsa Família permanente. Agora, se você recebe o BPC-LOAS e gasta com medicamentos, não consegue adquirir os medicamentos gratuitamente. Isso deve ser levado em conta no pente fino. Você deve guardar as notas fiscais para abater da renda familiar quando for convocado pelo INSS. Ok? Em síntese, o pente fino não é um bicho-papão que vai cortar todos os benefícios. Vai cortar apenas aqueles que estiverem irregulares e daquelas pessoas que não conseguirem as provas necessárias para manter um determinado benefício. Então, nesse sentido, quando você for convocado pelo pente fino, é fundamental procurar um advogado da sua confiança, um especialista em ações contra o INSS, pois ele saberá quais os documentos apresentar e poderá te ajudar a manter o teu benefício ou até mesmo convertê-lo em invalidez. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like, compartilhe o conteúdo com seus amigos e os seus familiares. E para receber novos vídeos e atualizações em primeira mão, inscreva-se no nosso canal e clica no sininho aqui embaixo. Isso vai fortalecer o nosso canal e poderemos ajudar cada vez mais pessoas com questões da Previdência. Se tiver dúvidas e sugestões, pode enviar pelo canal, pelo e-mail ou pela nossa página na web www.ggradvogados.com.br.
Fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.